Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14, todas as semanas, trazendo muita informação, muita notícia. E, é claro, essa boa informação só é possível graças a você, assinante que está aí do outro lado, aos nossos parceiros também. E vou apresentar a nossa convidada de hoje. E antes queria falar um pouquinho, quando esse programa for ao ar, provavelmente a data vai ter passado. Mas a gente tem datas comemorativas, mas a maioria delas é para estabelecer aquele ponto. Mas, é claro, valem para todo ano. Os cuidados que a gente tem que ter com a saúde, eles valem para todo ano. Então, no dia 16 de abril, é celebrado o Dia Mundial da Voz. Imagina a gente sem voz aqui. Silêncio total, né? Aquela coisa estranha. E para falar sobre esse assunto, é claro, a gente traz mais especialista da área, recebendo hoje a Fernanda Ribeiro Aragão Ferrari. Olha só, ela é fonoaudióloga, formada pela PUC de Goiás, com especialização em audiologia clínica. Daqui a pouco a gente vai saber o que é isso. E também servidora pública da Prefeitura de Anápolis, atuando no Sereste. Fernanda, seja muito bem-vinda aqui ao programa Alto Astral 14. Tudo bem, Guilherme? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre a voz, né, um instrumento de trabalho de tantas pessoas, né? E aproveitar essa semana que é muito importante para comemorar essa data. Exatamente. Então vamos começar com o Beabá. Eu sempre gosto, fora da pauta, tentar entender por que as pessoas vão para determinadas profissões. No seu caso, o que te levou para a fonoaudiologia? Tinha alguém em casa? Não tinha? Como é que foi isso aí? Naquela época de cursinho, né, que você tá na expectativa. Você quer fazer tudo e nada ao mesmo tempo, né? Você quer fazer tudo e nada. E tinha uma colega que a irmã dela era fonoaudióloga, né? E eu comecei a me interessar, que trabalhava com linguagem, audição. E eu já gostava dessa área, mais da área, né, biológica, da área da saúde. Eu falei, não, é isso que eu vou fazer. Passei, né, no vestibular. E fui fazendo curso, me apaixonando cada vez mais. É um curso realmente que você se apaixona, né? Um curso de saúde que você trabalha desde criança até idoso, né? Várias áreas, área da linguagem, voz, audição. Me formei e logo depois me especializei na área de audiologia clínica também. Trabalhei um tempo com voz. E aí, aí comecei a trabalhar com aparelho auditivo e me especializei na área de audiologia clínica, que é a área também que cuida mais da parte da audição, né? E aí vim para Anápolis, era de Goiânia, vim para Anápolis. Não, quem vem para Anápolis nunca mais vai embora. É bem assim mesmo, viu? E aí a gente está nessa carreira aí, trabalho na prefeitura no Sereste, né? E seguindo, né? Tentando ajudar a população. Coisa boa, né? Coisa boa você ter vindo para cá e ficado. Vamos falar, então, qual que é o papel do fonoaudiólogo? Porque muita gente tem um determinado conceito, trata disso, trata daquilo, mas qual que é o papel específico da sua área, da fonoaudiologia e do fonoaudiólogo? Tá. O fonoaudiólogo, ele é o profissional que ele trabalha na área de fala, né, que é a voz, linguagem, audição, motricidade oral. E a gente trabalha na área de reabilitação e na área de prevenção. Então, o fonoaudiólogo, ele não passa medicamentos, ele não faz cirurgia, ele sempre vai trabalhar na área, por exemplo, na área de audiologia. Ele trabalha mais na parte do diagnóstico, que é fazendo as audiometrias para detectar algum tipo de perda de audição, trabalha na prevenção, por exemplo, um funcionário trabalha numa fábrica, num ambiente muito ruidoso. Então, a gente vai lá, faz uma palestra, que é muito papel do Sereste também. Faz uma palestra mostrando o risco que ele está exposto, quais são as medidas de prevenção que ele tem que utilizar para não perder sua audição. A gente trabalha com crianças que não desenvolvem a linguagem, que não desenvolvem a fala, tem que procurar o fonoaudiólogo também. O fonoaudiólogo vai trabalhar nessa reabilitação, né, de fala, crianças autistas. Então, tudo que envolve alguma alteração de fala, linguagem, audição, o fonoaudiólogo atua nessa área, né? Lógico, em conjunto com outros profissionais também. É equipe multiprofissional. Isso, sempre, né? Sempre. Isso é importante. E quando você fala em visitar locais de trabalho, a gente percebe muitas vezes também as pessoas ainda sem a noção dos equipamentos de proteção. Sim. Você tem que usar, de repente, tapar no ouvido, fone, aquela coisa toda. E as pessoas não usam, né? E é claro, ao longo de todo um processo, não vai ser do dia para o outro que vai se perder a audição, só para citar um exemplo. É um processo contínuo. Sim. Então, esse alerta sempre é muito importante. Em relação a crianças também, eu vejo da mesma forma.
Porque a gente está falando, mas não basta falar, você tem que se fazer entender. Sim, tem que ser uma linguagem. Sim. E a gente tem até um personagem da história de quadrinhos, Cebolinha. Sim, então, sim, o famoso pelo Cebolinha. O L, né, o Balata. Isso, é muito comum no dia a dia, isso acontece muito. Sim, porque a criança, ela tem uma pergunta muito frequente de pais para nós fonoaudiólogos, assim, é normal, ele não está falando, ele não fala nada, a criança, ela tem as fases de desenvolvimento dela. E acontece muito dos pais, até... Eu acho importante colocar, de comparar com outras crianças. Meu Deus, sempre. A questão do andar, meu Deus, não tá andando até hoje. Meu filho anda, o outro não anda. Então, assim, a criança, geralmente, menina desenvolve a linguagem mais rápido do que menino, né? Porque mulher fala mais. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, assim, até 2 anos de idade, a criança tem que estar falando, formando algumas frases, né? Mamãe quer água, mesmo que ela fale errado, mas ela tem que estar formando algumas frases. E até 5 anos de idade, a criança tem que, isso de forma geral, né, que tem algumas diferenças de criança para criança, mas no geral, até 5 anos de idade, a criança tem que ter adquirido todo o quadro fonético dela, então ela não pode ter mais o erro de Cebolinha, né? Então, assim, caso esses erros persistam depois dos 5 anos de idade, é muito importante que procure o fonoaudiólogo. Tem alguns fonemas que até antes dos 5 anos de idade ela já tem que ter adquirido. Então, se a gente vê que uma criança que está com 2, 3 anos, tem muitas trocas na fala, ou não está falando nada, é importante que mesmo antes dos 5 anos, se você viu que a criança com 2 anos não fala nada, ou fala com muita dificuldade, com muitas trocas, é importantíssimo procurar um profissional da área da fonoaudiologia. E além desse sinal de alerta para os papais ficarem ligados, tem outras características? Puxa vida, alguma coisa está errada aqui, eu tenho que procurar um profissional? Sim. Por exemplo, porque às vezes a gente pensa assim, mas ele está muito bebezinho ainda, né? O processo de desenvolvimento de linguagem, ele vem muito antes da fala, né? Que é o falar, né? Então, a criança, primeiro, ela desenvolve o compreender dela, para depois ela falar. Então, por exemplo, a criança está lá com 9, 8 meses, né? Não fala ainda, que é normal, né? Ela não falar, ela vai mais balbuciar, né? Mas ela já tem que compreender algumas ordens. Toma água, ela vai olhar para a água. Ela tem que... Deixa eu falar, se você quer mamar, ela aponta para a mamadeira. Seriam comandos, né? Ela já tem que começar a compreender esses comandos. Então, se ela não está compreendendo esses comandos, já tem um sinal de alerta. Chegou 1 ano de idade, 1 ano e 3 meses, por aí, ela já não faz, tipo assim, a criança já começa a falar mamãe, papá, né? Dá sinal de que quer comunicar. Não está tendo esse sinal de comunicação, mas um sinal de alerta, né? E 2 anos... ela já tem que estar produzindo frases. Então, não precisa ser frases completas, mas assim, ela quer água, então ela fala assim, mamãe, quer água, quer mamar. Então, mesmo que sejam frases curtas, mas ela já tem que estar formando. 3 anos de idade, a criança está falando bem, né? Pode ter algumas trocas, com 3 anos ela pode estar ainda nessa troca do R pelo L, Sim. que é um fonema mais difícil mesmo da criança adquirir. Mas, por exemplo, um fonema M, que é de mamãe, com 3 anos, ela já tem que ter adquirido. Então, se ela não adquiriu ainda, tá errado. Mas para ficar no mamã. Então, se ela fala assim, ela não consegue falar o M, ela fala nanã, tá errado. Então, assim, tem sinais que são bem característicos mesmo, já tem que procurar, não precisa esperar a criança ter 5 anos, agora ela não adquiriu todo o quadro fonético dela, sendo que tinha alguns outros fonemas, assim, com 2 anos, 3 anos, ela já tinha que ter adquirido, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Em relação, você falou no início, e você também é especialista em audiologia. Sim. Também. Qual que é a importância da audiologia nesse processo? Porque a gente reproduz as palavras à medida que a gente Importantíssima escuta, essa pergunta que você fez. Entenda isso. Quando chega um paciente para o fonoaudiólogo que ele tem algum atraso na área da fala, da linguagem, a primeira coisa que a gente tem que tirar a dúvida se tem ou não alguma alteração na audição, porque igual você falou, se eu não estou falando bem, ou se eu não estou desenvolvendo a minha fala, pode ser que eu não estou ouvindo, porque igual a gente falou anteriormente, a primeira coisa a criança desenvolve o compreender dela para depois ela desenvolver a fala. Então, a primeira coisa que a gente pede é um exame de audição. E esse exame, que pode ser uma audiometria, um PAT, um emissões, ele é feito pela fonoaudióloga, né? E geralmente pela fonoaudióloga que é especialista em audiologia. Sim. Então, hoje,
quase todas as crianças que nascem, não tem o teste do pezinho, o teste da linguinha, o teste do olhinho, a gente tem o teste da orelhinha, que é um teste que a criança faz quando nasce para ver se tem alguma alteração na audição. Esse teste ele avalia uma parte da audição da criança, né? Avalia mais a orelha interna. E aí descarta a presença de alguma alteração auditiva ali quando nasce. Mas pode acontecer da criança posteriormente desenvolver um outro tipo de perda, uma perda a nível neural, ou ela, né, alguma doença que ela teve, igual a meningite. É comum, meningite pode acontecer da criança ter uma rubéola também, desenvolver uma perda de audição posterior ao nascimento. Então tem que ficar atento. Por isso que atrás da linguagem a gente faz o exame de audição que é feito pela fonoaudióloga especialista em audiologia. A fono, sem ter especialização, também pode fazer também. Mas é importantíssimo. A área da audiologia é importante em vários aspectos, dentro das empresas também, que é o papel do Sereste, né? Que o Sereste é um órgão da prefeitura que trabalha na prevenção da saúde do trabalhador, um órgão especializado em saúde do trabalhador. Então, a gente faz todo esse trabalho também dentro das empresas, para que as pessoas usem o equipamento de proteção individual para que não perca a sua audição, porque a audição que você perde pelo ruído, é igual você falou no início, ela não é uma audição que você perde assim de uma hora para outra, é gradual, então você não percebe que você está perdendo. Você vai perdendo aos poucos, e quando você sente que você perdeu a sua audição, é porque está muito ruim já. Sim. E até no dia a dia, a gente está vendo isso em relação aos jovens o tempo todo, foninho, celular, aí tem a questão visual, que é o que a gente está abordando aqui, mas tem muita questão auditiva, o som ligado ali o tempo todo. É um fator também que você percebe ao longo da sua formação que vai complicando, como eu falei aqui, na minha época, raramente crianças usavam óculos. Hoje em dia você vê vários deles usando, por conta disso aqui. Em relação à audição também, já é perceptível? Sim, a gente fala que essa geração vai ser uma geração de adultos e idosos que vai ter muita perda de audição. E bem antes da hora, né? Bem antes da hora, porque o que acontece? Lógico que não é qualquer ruído que vai causar uma perda de audição. Tem uma intensidade, a partir dessa intensidade e numa quantidade de horas, dia que você tem, que você está exposto a esse ruído, vai causar uma perda de audição com o tempo. Mas eles não têm controle, está muito próximo do ouvido, a intensidade muito alta. Isso daí vai desgastando sim as células da audição, e com o tempo, à medida que vai tendo esse estímulo contínuo e numa intensidade muito elevada, vai ser uma geração que futuramente a gente vai perceber com perda de audição. E em relação, voltando para as crianças mais novinhas também, porque a gente percebe que alguns de fato falam mais, se articulam melhor, a questão da estimulação parental ali, dos pais, enfim, dos tios que estão ali perto, para estimular a fala, ela também é fundamental nesse processo? Muito, muito. Existe um tipo de atraso de linguagem que está totalmente relacionado com esse ponto que você colocou. Falta de estímulo mesmo. Estímulo, que a gente fala assim, que é um atraso de linguagem ambiental. Porque geralmente é uma criança que ela convive só com adultos, geralmente é uma criança que não tem irmãos. Então, ela chega no consultório, você faz o exame de audição dela, tá normal, você faz alguns outros testes, tá tudo normal, você vê que ela realmente não está desenvolvendo a linguagem dela por falta de estímulo. Então, essa criança é uma criança, se ela for para a escola, você vai ver que ela vai ter um desenvolvimento de linguagem gigante, porque ela vai ter em contato com outras crianças, com professora, né? Eu volto para casa falastrão, né? Não, assim, ela fez um milagre, né? Mas é porque mudou o ambiente de estímulo dela, porque geralmente, quando tem muito adulto, apesar de adulto conversar, mas não é uma conversa tão direcionada para criança. Sim, às vezes não dá atenção devida, né? Porque a criança desenvolve a linguagem através do brincar. E essa questão do brincar também, bateu até uma curiosidade agora, porque a tendência do adulto é sempre falar com a criança com aquela linguagem, beijinho, atrapalha ou é normal nesse desenvolvimento, os primeiros entendimentos, ou você deve falar com a criança como se fala com outro adulto também? É assim, é complicado você falar pro pai falar, né? Porque é irresistível. De forma formal com a criança. É irresistível, né? A gente sabe disso. Mas assim, a gente sempre tem que passar o padrão, né? O padrão correto. Então, a gente tem algumas alterações de linguagem, igual, por exemplo, a gagueira, né? Só abrindo parênteses. Fica à vontade. Que você falou.
A gente não pode chamar a atenção, nós como pais, adultos, ou até mesmo terapeutas, a gente não pode ficar chamando muita atenção da criança, porque a criança nessa fase também, até os 4 anos, ela tem uma gagueira, que a gente fala que é uma gagueira fisiológica. Sim. Então, assim, que ela está tendo muito conteúdo interno e tem pouco vocabulário de fala. Então, ela começa a gaguejar procurando um conteúdo. E se eu falo para ela assim, para, respira... Não, se você começa a chamar a atenção dela para aquela gagueira, ela começa a pensar, nossa, eu realmente tenho um problema. E aquilo ali pode persistir. Com relação a criança que tem uma gagueira persistente depois dos 4 anos, ela tem que também procurar um fonoaudiólogo também para poder tratar essa gagueira. Agora, nós como pais, por exemplo, se a criança já tem, voltando à questão que você falou, se a criança já tem um atraso de linguagem, ela tá falando muito errado, e eu fico falando com aquela linguagem muito infantilizada, falando assim, olha, você quer papá, quer aguinha, falando coisinhas erradas, você vai estimular ela a continuar falando errado. Então, por exemplo, a criança não consegue falar água ainda. Ela fala, Então, eu vou falar, você quer água? Não, você quer água? A mamãe vai pegar água para você. Toma água. Então, você vai repetir esse padrão. Você não precisa ter uma linguagem formal com a criança de 2, 3 anos, mas você repetir o padrão correto daquela palavra, né? Para que a criança desenvolva melhor. Vai uma dúvida aqui, não sei se você vai poder me responder, mas em relação a canto, a gente tem um exemplo clássico na música popular brasileira, já falecido há alguns anos, Nelson Gonçalves, ele era gago. Mas na hora de cantar, cantava perfeitamente. E não teria feito sucesso se ele gaguejasse quando canta. O que é que leva a isso? Porque, de repente, ele dava entrevista, era gago quase o tempo todo. Ia cantar, soava perfeitamente. É porque, assim, a fala, querendo ou não, ela é um improviso, no sentido de, quando eu falo improviso, por exemplo, você está perguntando para mim, eu não sei qual que vai ser a sua pergunta, então eu tenho que pensar aqui para elaborar minha resposta. E geralmente no paciente que tem a gagueira, isso causa uma certa ansiedade, né? Então ele começa a pensar, nossa, eu vou falar isso agora, será que eu vou dar conta de falar essa palavra? Aí, nossa, essa palavra é aquela que eu tenho dificuldade, e começa a gaguejar. E a cabeça fica... Exatamente. O canto é uma música que ele já sabe a letra de cor, e a respiração é diferente, ele já tem a letra completamente de cor na cabeça dele, então ele consegue cantar sem o emocional afetar tanto ele como numa fala de improviso, né? Então, na fala habitual, ele vai gaguejar mesmo. O canto, tanto a respiração quanto o aspecto dele já saber de cor a letra, ele consegue... facilita o processo. Sim. Bom, em relação aos cuidados, para quem está acompanhando, que a gente tem que ter no dia a dia em relação à nossa voz, não só os cuidados, mas também os sinais de alerta no dia a dia, que alguma coisa não está legal. Sim. Bom, o mês de abril, né, o mês mundial dos cuidados com a voz, o primeiro sinal de que está acontecendo algum problema com a sua voz é a rouquidão. Então, assim, a gente fala que rouquidão persistente por mais de 15 dias tem que procurar um profissional. Quais são esses profissionais? O médico otorrino e a fonoaudióloga, tá? O médico otorrino, certamente, após os exames, né, se ele ver que é necessário encaminhar para a fonoaudióloga, ele vai encaminhar para fazer a terapia de voz. Se não, é uma coisa que é só cirúrgica ou algum medicamento que ele passar vai resolver, ele vai ficar, o tratamento vai ser medicamentoso. Mas o primeiro sinal é rouquidão persistente por mais de 15 dias. Tudo bem, então... brincadeiras à parte, aí eu volto no mundo da música. A gente sempre pega esses exemplos para ficar mais fácil para o telespectador entender. A gente vou pegar um exemplo aqui clássico, todos conhecem, Rod Stewart. Ele tem a voz rouca. O Rod Stewart, se cantar sem a voz rouca, ninguém vai conhecer, vai saber quem que é. Mas ele começa a cantar, todo mundo sabe. Aquilo é uma condição natural? Essa pessoa que tem a voz rouca constante é normal? Qual que é esse processo? No caso dele, igual a gente pode pegar também o Leonardo, que tem uma voz mais fanha, né? É característica fisiológica e anatômica deles. Não é uma alteração, não é uma disfonia, que a rouquidão é disfonia. Não é a voz dele naturalmente é daquela forma. Então, ele não tem que tratar. A voz dele, naturalmente, é daquela forma. A composição da corda vocal dele, a musculatura, permite que ele tenha uma voz mais rouca, mas isso não significa que ele pode ter um nódulo vocal, que ele tem uma fenda, que geralmente os nódulos, as fendas, que na prega vocal, que a prega vocal é popularmente conhecida como corda vocal, que causa essa rouquidão. No caso deles, não, porque naturalmente...
é assim, né? Agora, por exemplo, a gente tem poucas pessoas que são profissionais da voz se reconhecem como tal. Sim. Então, para um jornalista, ele é um profissional da voz, um cantor é um profissional da voz, então ele já tem mais essa consciência. Mas, por exemplo, um professor é um profissional da voz. Sim. E poucos têm essa consciência. Então, não faz os cuidados da voz que deveriam fazer. Aquecimento vocal, exercícios que possam ajudar. Então, poucos têm essa... Então, tem muitos profissionais da voz que não têm consciência que são profissionais da voz e não tomam os cuidados devidos com a voz, que é seu instrumento de trabalho. O professor ficar sem voz, ele não consegue dar aula. O cantor ficar sem voz, ele não consegue cantar, Claro. né? Então, a gente tem N profissionais da voz, né? Pastor, locutor, atendente de telemarketing, radialista, jornalista. E a gente vê que poucos, né? Quem tem mais esse cuidado com a voz, né? É cantor, radialista. Mas, assim, a maioria dos outros profissionais cuidam muito pouco. A gente sempre fala muito de autoexame de câncer de mama, enfim. É possível um autoexame, uma pessoa, ela, de repente, vai ali escovar os dentes, aquele momento ali, ela observar, seria bom ela fazer observação em relação a como está a sua boca, ou não é possível notar alguma alteração ali? É importante? Isso acontece, de fato? Olha, assim, é mais difícil, né? Seria, no caso, tem que ser um profissional, de fato, né? Mas... No caso da voz, o sinal seria rouquidão. Agora, lógico que existem algumas lesões que às vezes pode dificultar a fala. Lesão na língua, lesão na mucosa bucal, né? Alguma coisa assim. Exatamente. Persistentes, tem que procurar um médico, né? Então, tudo que se persiste, né? Alguma lesão nessa região da mucosa oral, tem que procurar um médico otorrino. E em relação à detecção do câncer, vocês são profissionais habilitados a observar que alguma coisa tá diferente ali no dia a dia? Porque todo mundo imagina falando de não vou nem abrir minha boca, abro a boca pro dentista. Não. Como que é esse tipo de exame pra gente ter ideia? Olha, o fonoaudiólogo, ele pode fazer uma avaliação dos órgãos fonoarticulatórios. Então, quais são os órgãos fonoarticulatórios? Língua, lábios, dentes, palato. Então, a gente pode fazer essa avaliação. Na percepção de alguma alteração de lesão, a gente não faz o diagnóstico do câncer, não é competência nossa. A gente encaminha para o profissional competente. Geralmente, a gente vai encaminhar para um otorrino, porque ele vai fazer um exame mais detalhado. Seria né? o segundo passo. Sim, né? E às vezes... Geralmente, se tiver alguma lesão, esse paciente vai até mesmo direto no otorrino. E o otorrino, diante de um exame mais detalhado e de uma videolaringoscopia que vê a prega vocal, né? É um exame que você vê internamente, aí ele consegue ver se tem alguma lesão, algum tumor. Então, o diagnóstico de câncer seria mais com o otorrino e com o oncologista também. A gente estava citando aqui profissionais da voz, nosso caso, locutores, jornalistas, radialistas, professores, enfim, os profissionais do dia a dia, quase todos, né, tem que se utilizar aí muito da voz ali. Mas os que utilizam com maior frequência, caso, por exemplo, de cantores, narradores, eles têm uma tendência maior a ter problemas com a voz, pelo fato de falarem mais, vamos colocar entre aspas assim no dia a dia? Sim, sim. Por isso que eles têm que ter um cuidado especial, né? A produção da voz, ela é feita, né? O som, ele é produzido na prega vocal. A prega vocal, ele é um músculo, né? Então, esse som é produzido lá e, lógico, né? Ele vai para essa região fonoarticulatória, de cavidade nasal e bucal, e vai ter a ressonância desse som e a articulação desse som. Mas o som, ele é produzido aqui na prega vocal. A prega vocal é um músculo. Então, sujeito a lesões. Sim, sim. Então, a mesma coisa que eu começo a fazer um exercício muito pesado e eu nunca faço aquecimento eu vou para academia. Eu não alongo, não faço aquecimento antes e faço exercícios muito pesados. A probabilidade de eu me lesionar na academia é grande. Então, a probabilidade de quem usa muito a sua voz e não faz um preparo de aquecimento, desaquecimento, alongamento dessa região cervical é muito grande. Um exemplo, a gente dá um exemplo da Ivete Sangalo, que todo mundo conhece. No carnaval, ela fica horas cantando no trio elétrico. Ela tem uma fonoaudióloga que fica, nesse período de carnaval, fica 24 horas com ela. Então, fazendo aquecimento, fazendo todo o trabalho para que ela consiga dar conta daquela demanda que é muito grande para a voz dela. Então, tem todo um processo de aquecimento da prega vocal antes de você estar utilizando.
Fernanda, seria muito pedir um exemplo de um aquecimento aí? O mais conhecido, só que a gente, assim, tem alguns exercícios vocais que a gente passa para aquecimento que a gente chama de universais, né? Então, assim, eles são usados mais para aquecimento mesmo, independente se você tem alguma lesão, alguma alteração, são exercícios gerais de aquecimento vocal. Mas mesmo assim é importante ter cuidado, porque se você faz esses aquecimentos de forma errada, você pode prejudicar. Então tem a vibração de língua, que é tem os exercícios mastigatórios. E que a pessoa que passa acha, ficou louco. Não, passa ali e você pode mandar internar que a gente faz escondido, né? Pra ninguém ficar rindo da gente. Sim. Então tem esses exercícios que é de vibração de língua, vibração de lábios, exercícios mastigatórios com produção de som. São exercícios que a gente utiliza para aquecer a voz. Mas tem que ter um acompanhamento antes de um profissional para te orientar, né? Lógico que depois você vai poder fazer sozinho, mas porque se você faz de forma muito brusca, você pode danificar também o músculo. E o ideal seria fazer o quê? Pela manhã, vou começar o dia, começa essa atividade? Tô indo pro meu trabalho, então assim, é 15 minutos de aquecimento vocal, no carro mesmo. O motorista do lado olha e pensa assim, cada louco com a sua mania, né? Sim, claro. Mas assim, 15 minutos antes e depois que você fez sua atividade de utilização da sua voz, você faz um desaquecimento. Tem o desaquecimento também? Tem. Meu Deus. Só que o desaquecimento é 5 minutinhos. E é bom também fazer alongamento da região cervical, faz movimento de alongamento de pescoço, a postura. Né? Deixa até mudar aqui, então. E às vezes você fica muito tenso, que quando você fica tenso na região aqui de ombro e pescoço, você tensiona aqui também. Então o músculo não fica sem mobilidade, porque tá tudo muito tenso. Por isso que é importante você fazer o alongamento de pescoço e ombro também. E a gente fala isso e vê muito jovem assim, ó. Sim, a postura hoje é essa. A postura é exatamente essa, né? Problema da coluna para falar de menos, né? Então é realmente importante, é fundamental todo esse preparo. Voltando ainda para o consultório, você disse que tem casos que a criança não tem problema nenhum. Você bate o olho, geralmente já vê, mas enfim, faz os exames, já constata que não tem nada. Aí o tratamento seria o quê? A família também participar desse processo e tentar entender o ambiente familiar, ir além da própria consulta. Olha, seu filho não tem nada não, mas os procedimentos, quem sabe sejam outros no dia a dia. Sim. A gente faz, geralmente, quando a gente percebe que essa criança consegue se desenvolver sem o processo terapêutico, a gente faz um processo de orientação familiar. Sim. Então, olha, ela tem que ter um ambiente mais rico em estímulos. Então, assim, vocês vão ter que ter um tempo de brincar com essa criança. Igual eu falei anteriormente, a criança desenvolve a linguagem através da brincadeira. Então, acontece muito de falar assim, mas eu vou levar lá no consultório da fonoaudióloga para ela brincar. Não, o desenvolvimento intelectual da criança, o desenvolvimento cognitivo da criança é feito através do brincar. Então, e da linguagem também. Então, você vai ter que ter um tempo mais de qualidade com essa criança, de brincar, ler, pegar jogos que tem bicho, dar nome de bicho. Uma coisa lúdica mesmo. Lúdica, totalmente lúdico. Dependendo da idade dessa criança, coloca ela na escola, porque na escola o brincar é muito pedagógico. Então, brincar na escola sempre tem uma intenção a mais que somente brincar, né? E ela vai estar em contato com outras crianças também. Então, naturalmente, ela vai desenvolver mais a fala. Então, nesse caso, é mais um processo de orientação familiar, de mudança de rotina, no sentido de como que eu vou estimular essa criança em casa. E se essa criança tiver idade, o ideal é que coloque na escola, creche. Você estava falando de idade, eu lembrei, e muitas vezes as pessoas até criticam a televisão e hoje pouco se vê TV, a verdade é que cada um monta a sua programação e assiste no celular. Eu fui criado, por exemplo, pela turma da Vila Sésamo, isso tem tempo, lá nos anos 70. Teve uma geração posterior, foi criada, entre aspas, pela Xuxa, Mara Maravilha, Angélica, que às vezes fazia esse papel dos pais, de estimular, a criança estava vendo ali, e bem ou mal, a televisão é ruim, isso... Acaba que estimula, sim. Estimula. Sim. Vou lembrar, TV Colosso. Sim, TV Colosso. Lembra, foi criada pela Priscila, né? Eu fui criada pela Xuxa. Não, mas acaba que a TV, eu acho que ela tem um papel muito mais importante que hoje que o celular faz. Porque o celular, ele joga... a criança fica muito no joguinho, né? E o joguinho, ele não, dependendo do tipo de jogo, ele não estimula a sua linguagem. Já a TV, né, ela é igual TV Colosso, por exemplo, Vila Sésamo, né, ela estimulava o lúdico da criança, a fantasia, né, então toda essa parte que estimula tanto o lúdico quanto a fantasia,
fantasia é toda a base que a criança precisa sim para desenvolver a linguagem. Então não é só vilã, né? Não. Tá certo. Saudade do Garibaldo, do Gugu, daquele pessoal da Vila César. Vou falar aqui de alguns mitos e verdade. Em relação à alimentação, muito se fala disso, daquilo. A alimentação ela tem fator preponderante também na forma como a gente vai falar, o tipo de alimento que a gente ingere. Para a gente partir para alguns específicos aqui. Sim. Por exemplo, eu vou falar alguns, né, de repente... Fica à vontade. Alguns que são ruins e outros que são bons. Fala só dos bons, então. Por exemplo, a maçã, por exemplo, ela não tem nada cientificamente comprovado, mas a maçã é muito bom, porque quando você, por exemplo, eu vou cantar, ou eu vou fazer um programa de rádio, vou falar muito, a maçã, ela limpa todo o trato vocal. Então, ela tem uma função de limpeza mesmo, né? Então, se você está com a saliva mais grossa, fica mais difícil para você articular. Quando você mastiga e come a maçã, ela vai limpando todo o seu trato vocal. Então, os dentes mesmo a gente sente ali, né? Uma diferença, né? Sucos cítricos também são muito bons. Limão, qualquer suco mais cítrico é muito bom. Então são alimentos bons. Agora os vilões, né? É aí que é o problema. Tem que falar os vilões, tem que falar. A gente tá na época da pasta, você não vai falar de chocolate, não. Certeza. O que acontece? O chocolate, o leite, não é que você... eu sou um profissional da voz, então eu estou proibido de utilizar esses alimentos? Não. Mas pelo menos antes de você estar... eu vou cantar, vou fazer um programa de rádio, evitar alimentos que tem a base como leite. Então, chocolate, leite, chocolatado. Por quê? Ele faz o papel oposto da maçã. Ele engrossa a sua saliva fica mais grossa. Fica pastoso mesmo. Fica pastosa, né? Fica viçosa. Né? Então, aí você fica tendo que engolir toda hora, fica mais difícil de se articular, a voz fica mais pesada. Então, assim, ele faz um papel oposto da maçã. Café. Café é um grande vilão. Quando a gente vai dar palestra em escola, né, nós do Sereste damos muitas palestras em escola também, para professores. E aí a gente fala do café, porque professor... Eu adoro café, né? Mas eu também gosto, mas assim... Eu só faço café, eu não tomo, não. O café, ele resseca a prega vocal. Então, quando a gente pensa que... A cafeína, né, em si. Quando a gente pensa que a prega vocal é um músculo, e eu preciso que ela vibre para produzir o som... Então, eu preciso de mobilidade. Preciso que ela vibre ali com mobilidade. A gente vai falar lubrificação mesmo? Isso. E aí, o café, ele resseca. Quando eu resseco muito minha prega vocal, é a mesma coisa assim. Eu tenho duas folhas verdes. Estou batendo uma folha na outra. Ela movimenta tranquilamente. Quando eu pego uma folha seca e bato uma na outra, ela pode se desfazer, né? Que ela está muito seca. E o café, ele resseca. Então, o café, ele aumenta a possibilidade de rouquidão, que seria disfonia. Então, por exemplo, eu tomei muito café e vou dar 10 horas de aula. Certeza que no final do dia você vai estar rouco, porque a sua prega vocal estava muito seca, né? E você usou muito sua voz naquele dia. Então o que eu posso fazer? Aumentar muito a quantidade de água que você toma. Porque enquanto o café é o vilão, a água é essencial, porque a água, ela aumenta a mobilidade, ela lubrifica. Então, a água é excelente. O profissional da voz, ele tem que tomar água a todo tempo, porque a voz é importantíssima. A gente vê até as pessoas com o aparelho de aerosol, só com água, porque aquele vapor ali já entra também direto, até mais rápido que o líquido, né? Tomar o líquido via oral. Ele entra e já vai lubrificando e umedecendo não é nem lubrificando, umedecendo mesmo a mucosa vocal. Ela úmida, ela vibra com mais facilidade, sem atrito, sem impacto e não causa lesão. Você está falando de água, mas tem água que o passarinho não bebe também. Tem gente que fala, não, cerveja tem muita água também. Cerveja basicamente é água. É líquido, né? Estou ingerindo líquido, destilados que seja. Bebida alcoólica. Qual que é o problema da bebida alcoólica? A contraindicação, né? O povo pensa, nossa, essa fone veio aqui só falar coisa que não pode, essa né? Aqui, não vou encerrar a entrevista. Mas não é porque... gente, a gente está falando de profissionais da voz, né? A bebida alcoólica, o grande problema dela é que ela tem 2 pontos que vão piorar a produção da voz. Primeiro, ela dá uma anestesiada. Então, eu tô rouca, né? E toda hora que eu tô falando, tá ardendo, né? E aí eu tomei, né? Tomei uma bebida alcoólica. E aí ela dá meio que uma anestesiada ali, nossa, tá bom. Aí eu começo a falar mais alto. E
dependendo do grau, da quantidade que você tomar de bebida alcoólica, você pode ficar um pouquinho mais, né, alegre, alterado, né? Fala mais alto, a voz Exatamente, arrastada, isso. pastosa. Aí você começa a falar mais alto, você começa a gritar, então você começa a realizar alguns abusos vocais. E aí, você já tá com a prega vocal meio anestesiada. Aí ele não vai sentir problema nenhum. Aí no outro dia você amanhece rouco, né? Porque você fez 2 abusos vocais. Você tomou álcool, né? Que já anestesiou, e falou mais alto, que é um abuso vocal. E para quem usa a voz profissionalmente, a gente tem que evitar esses abusos vocais, né? E aí não seria bom. Outro caso também que ele dá uma enganada, finge que tá bem, são as pastilhas. Então a pastilha... O bichinho do ran-ran atacou você, Isso, toma essa pastilha toma a e acabou. pastilha. O que vai acontecer? Realmente, naquele momento, ela vai resolver. Porque ela vai fazer o papel que o álcool faz. Ela meio que dá uma anestesiada ali. E aí você consegue produzir sua voz sem dor, sem desconforto. Mas tá machucado ali, ele só tá anestesiado. Então você vai forçar, e aquele machucado, tô falando machucado, né? Popularmente, né? Aquele machucado ali, ele vai piorar, mas como você chupou aquela pastilha, você não tá sentindo. Passou o efeito, a sua voz já tá mais rouca e o problema é pior, entendeu? O ruim da pastilha é isso. E tem aquele que além de beber, ele fuma também. Não basta beber, tô bebendo e tô fumando também. O cigarro, a gente sabe a quantidade de malefícios que tem, mas em relação à voz, próprio câncer de garganta, fala um pouquinho bem do cigarro. O cigarro, ele pra mim é o pior, viu? Pior chega a vilão. nominar um vilão aqui. É o cigarro. Porque eu não sei te falar assim, mas a porcentagem correta, mas assim, 90% dos cânceres de laringe a laringe é onde está o músculo da prega vocal. São ocasionados pelo cigarro, né? Então, assim, o cigarro é um grande vilão, ele também resseca a prega vocal e ele é causador de câncer. Mas muita gente fala, essa voz rouca é fumante. E faz sentido? Faz. Tem um tipo de rouquidão que ele é muito comum em mulheres, mas por volta de 50 anos, e que elas ficam com a voz muito rouca, e o histórico é de mulheres fumantes e que desenvolve essa rouquidão, é como se causasse um inchaço na prega vocal e gera essa rouquidão bem característica de fumante, né? E o cigarro, se chegar a causar o câncer na prega vocal, dependendo da gravidade ou do nível de como esse câncer vai se alastrar na prega vocal, tem casos que tem que retirar a prega vocal. Se retirar a prega vocal, não consegue produzir o som, né? Então, lógico que hoje a gente tem outras formas de produção de som, mas é uma voz mais mecanizada, que seria pela laringe artificial. Que é uma coisa bem metálica, né? É um aparelhinho que você coloca aqui. Eu já vi. Ou se não, fica só com uma parte da prega vocal, ou uma parte de um lado, um pedacinho do outro que teve que tirar. Então a pessoa tem muita dificuldade de produzir a voz. Então o ideal sempre é a prevenção, né? Então, assim, se der para evitar, né, esses problemas. Em relação à água gelada. Muita gente, não gosto de água natural, só gosto de água gelada. Água gelada que é o que mata a sede é água gelada. Mas mata a voz também? Também. A água gelada, tudo que é gelado, né? Tanto que quando a gente fala gelado, assim, é muito gelado. Um pouquinho gelado também, a gente não pode ser tão radical, né? Não pode ser tão radical, exatamente. A água muito gelada, ela vai fazer uma constricção dos vasos sanguíneos. Então, o que vai acontecer com o músculo da prega vocal? Então, também a água gelada, aquela mucosa vai fazer assim. Então, porque até dói, né? Na hora que dói, meu Deus. Sim. Então, o músculo, na hora, ele fica mais, vou usar a linguagem popular também, ele fica mais endurecido. Tudo que você usa para sua voz, que vai dificultar a vibração da prega vocal, vai causar algum problema na sua produção de voz. Então, assim, eu tô vindo fazer entrevista aqui agora e tomei muita água gelada, no final, quase certeza que eu vou ficar rouca, porque minha prega vocal estava muito enrijecida por causa da água gelada e eu estava tendo que falar muito. Então, ela tá falando com esforço. E é a mesma coisa quando você coloca um sapato apertado ali. E aí tá ali machucando, mas você tá insistindo naquele sapato. Na hora que você tira o sapato, fica o calo, né? E a prega vocal, da mesma forma, elas encostam uma na outra para produzir o som. Se ela está encostando de forma rígida e batendo muito, ela vai causar um calo, que é o nódulo vocal, que é
uma alteração vocal mais comum, muito comum em professor. O nódulo, ele é causado, o calo vocal popularmente conhecido, ele é causado por mau uso da voz. É diferente, por exemplo, o câncer foi causado pelo cigarro, o edema de Hayek, que é uma doença, foi causado pelo cigarro. Agora, o nódulo, ele é especificamente causado pelo mau uso vocal. Entendeu? Então, assim, tinha uma postura incorreta na hora de falar, gritava muito, falava muito alto, não fazia aquecimento vocal. Ele é causado pelo mau uso vocal, especificamente. A gente está no ambiente aqui de ar-condicionado. E o ar-condicionado, ele é vilão também? De que forma ele atua nesse processo? Ele é um pouco vilão também. Lá, desliga o ar aí. Não. Mas é porque, qual que é o papel do ar-condicionado? Ele esfria o ambiente, né? Ele gela o ambiente, mas o que ele tira do ambiente quando ele gera? Ele tira a umidade do ambiente. Então, fica um ambiente seco. Então, mas eu trabalho num lugar com ar-condicionado, não tem problema. Então, você tem que beber muita água, porque o ar está tirando a umidade da sua prega vocal. Tudo que tira umidade dificulta a vibração. Sim. Então, o que eu faço o papel contrário? Tomo muita água. Aí a água vai fazer o papel contrário do ar-condicionado. Você bebendo muita água, você traz a mobilidade de volta, facilitando a vibração da prega vocal. Você deve ter crédito, né? Exatamente. E a gente vive, e está começando agora a temporada de seca. Né? Planalto Central, ambiente seco, a umidade do ar vai baixar. As recomendações, então, básicas são essa, evidentemente, hidratação o tempo todo. Né? O tempo todo. E esse tempo seco é muito complicado até para... Por mais que a pessoa faça o aquecimento vocal, beba muita água, pacientes que têm rinite. E aumenta muito no seu dia a dia? Sim. Em relação a visitas, problema de voz? Sim. O que acontece? A rinite, ela causa toda uma alteração na mucosa de prega vocal, na mucosa nasal. E isso, a mucosa fica irritada. E essa mucosa é a que está lá na prega vocal. Então, a mucosa irritada vai estar vibrando ali. Então, mesmo que a pessoa faça todo o cuidado, é muito complexo pacientes com rinite. É um paciente que tem que ter um cuidado constante, ainda mais nesse tempo de seca. É muito complicado para esse paciente, porque ele tem que entrar com medicação, não é só o acompanhamento com a fono não vai resolver, tem que fazer um acompanhamento com o otorrino. O ideal é o otorrino, o trabalho da fono com o otorrino em conjunto, porque o otorrino ele vai fazer o exame e vai visualizar, olha, ele está fazendo o tratamento com a fono, está fazendo os exercícios, está melhorando, a lesão diminuiu, o nódulo desapareceu. Porque tem alguns casos que só o tratamento com a fono não resolve, tem casos cirúrgicos, que aí tem que fazer retirada de nódulo, ou um pólipo, que é diferente do nódulo, que é outra alteração também muito comum em homem. Tem que fazer retirada cirúrgica. Bom, a gente falou aqui de alguns vilões, mas eu tenho uma receita aqui que é infalível, viu, Fernando? Gengibre resolve qualquer coisa. É verdade ou não? O gengibre sempre tem essa pergunta. Assim, mal não faz, né? Mal não faz. O gengibre, na verdade, a gente tem que tomar o cuidado para ele não fazer o papel da pastilha, né? Mas, assim, o gengibre, ele é bom para imunidade geral, né? Então... Em tempos de Covid virou uma panaceia, né? Então, assim, lógico, ele vai evitar de você ficar gripado, né? Porque ele vai aumentar a sua imunidade. Isso é bom, né? Mas você tá vendo a entrevista? Minha mãe é o dia todo o gengibre, viu? Não, então a imunidade aumenta, mas assim, não tem nada cientificamente comprovado, né? Então, assim, se você não ficar gripado, já é um ponto positivo, porque quando você fica gripado, a sua mucosa fica irritada e vai naquele mesmo processo. Mucosa irritada, a prega vocal vai ter dificuldade para vibrar. Mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente mastiga o gengibre e ele pode dar essa anestesiada na prega vocal e a gente achar que tá tudo bem, e começar a falar, usar mais a voz, né? Falar mais alto, né? Então, assim, não tem receita mágica. Eu acho que o ideal é a gente... profissionais da voz, né? Não sou profissional da voz, então não tem que ter tanta preocupação, mas profissionais da voz. É hidratar, realmente hidratar, beber água o tempo todo. Às vezes vai para debaixo do chuveiro, com a água do chuveiro mesmo, faz um gargarejo. É importante o gargarejo com água morna também, porque ela dá uma aquecida na prega vocal. Faz o seu aquecimento 15 minutos antes de estar utilizando a voz profissionalmente. Evitar abusos. Então, assim, se tiver como evitar cigarro, evitar café, pelo menos antes de não está proibido o café, mas pelo menos antes de, eu vou cantar. Eu vou dar uma palestra, então evitar tomar um café achocolatado. Outra coisa muito boa também, que é quando você molha o pano com água quente,
e puxa, que dá também uma umidificada mais rápido também, é importante. Articular melhor, ter mais flexibilidade no pescoço, não ficar tão tenso, porque quando você articula melhor, a produção da voz sai mais natural. Toda vez que essa produção da voz sai mais tensa, que você está com tensão no pescoço ou no ombro, você vai ter alteração na sua voz depois. Então, essa alteração pode ser uma alteração simples, mas que, como você usa muito a sua voz profissionalmente, ela pode causar um nódulo, uma fenda, que é uma abertura na prega vocal, e aí tem que passar por um tratamento. Então, o ideal, você que é profissional da voz, tá com a rouquidão persistente, procure um fonoaudiólogo e um otorrino, porque o fonoaudiólogo vai passar as orientações adequadas, vai passar o aquecimento, como tem que ser feito esse aquecimento, né? E você vai usar esse aquecimento, você vai ver a qualidade vocal que você vai ter no seu dia a dia de trabalho. Lembrei de um amigo meu que já falecido, que ele cantava. Não que ele fosse cantor profissional, mas, assim, eventualmente, ele nem cobrava por isso, festa de amigo, ele estava sempre presente. E o aquecimento dele era com uísque. Ele fazia gargarejo com uísque, bochechava ali e tudo, aí você pensava, ele vai cuspir o uísque fora. Ele fazia o gargarejo, engoliu o uísque e disse, não, agora eu estou pronto. Mas só aqui, história de Anápolis. A gente falou muito de gelado, mas o alimento muito quente também. Aquele pegando fogo. Eu gosto de comida quente, porque, né, essa que é boa. O muito quente, ele pode causar lesões também? Olha, o quente seria só pela questão da lesão mesmo. Tipo assim, de estar muito quente e causar uma lesão na minha mucosa, sim, né? Aí, e fica abanando na boca. Coloca um monte de alimento quente e fica abanando. Pode causar uma ferida, sim, na boca, e tudo que... Qualquer ferida, qualquer lesão na mucosa, ela vai alterar de alguma forma a sua produção de fala. Sim. Porque a fala não é só a produção do som aqui na prega vocal. A fala envolve articulação e ressonância. Então, eu tenho a ressonância nasal e a ressonância oral. Então, se eu tenho uma machucado aqui na minha boca, eu não consigo ter uma ressonância oral tão adequada, né? E tem outra alteração com relação à alimentação, só pegando esse gancho, que é o refluxo. O refluxo, ele é a volta do alimento, né? Então, quando esse alimento volta, ele volta em forma ácida. E aí, esse ácido pode queimar o trato vocal, queimar a prega vocal. O trato vocal inadequado, né? Sim, e quando ele queima, ele causa uma lesão ali. E a prega vocal vai ficar batendo no local que está lesionado. Essa lesão pode aumentar, e aí vem a rouquidão. A consequência sempre vai ser a rouquidão, tá? Então... Por isso, quando a gente fala rouquidão persistente por mais de 15 dias, tem que pesquisar, que pode ser, por exemplo, um paciente que tem refluxo, e aí eu vou ter que... Aí não basta só a fono, otorrino, ele tem que procurar um gastro para tratar esse refluxo dele também, porque senão a fono vai ficar lá fazendo trabalho de reabilitação e nunca vai melhorar, porque o que está causando a rouquidão é o refluxo e não está sendo tratado, né? Então tem que olhar isso. Até acontece muito em criança, rouquidão em criança, porque é criança que tem muito refluxo. Então pode acontecer rouquidão em criança também. Tá explicado. Bom, o tempo passa rápido, a gente está caminhando para o final da entrevista, mas em relação, é claro, a gente é um organismo, né? Na sua integralidade, tudo envelhece. A voz também envelhece. Eu digo porque... que é característico de estar com mais idade, aquela voz fraquinha. Só que, por outro lado, você vê também, de repente, a gente está falando até de cantores chegam aos 80 anos, por exemplo, com a voz em perfeito estado. É tudo questão de cuidado, como tudo no organismo da gente também? Olha, a voz envelhece, a audição envelhece, é característico no homem, por exemplo, ele ficar com a voz mais aguda, com a idade, e a mulher a voz mais grave. Porque naturalmente a voz da mulher é aguda e do homem é grave. Sim. E com o envelhecimento acontece o processo inverso. Cantores, por que o cantor consegue ainda manter? Porque o cantor é o profissional da voz que tem mais consciência que a voz é seu instrumento de trabalho. Então vamos pegar o exemplo do Roberto Carlos, que está com 80 anos e não muda nada. A voz dele. Porque o Roberto Carlos, com toda a certeza do mundo, ele faz um tratamento adequado, ele tem um profissional que fica junto ali, trabalha a voz, ele tem todo o cuidado, porque ele sabe que é um instrumento de trabalho dele, né? Mas a voz envelhece, sim. Fernanda, vamos falar aqui, para a gente encerrar, de redes sociais, onde encontra, enfim. Sim, minha rede social é Feca Ferrari, @FecaFerrari. Repete pra gente, eu não entendi nada. @Feca, Feka, Ferrari.
Nós estamos na prefeitura também, trabalhando no Sereste. O Sereste ele é um centro especializado, né, de prevenção e saúde do trabalhador. A gente trabalha tanto na parte de vigilância, palestra, tudo que envolve a saúde do trabalhador, né? É um órgão municipal, mas que a gente está ligado ao Ministério da Saúde. A gente atende 12 municípios, né? 11 municípios, contando com Anápolis, 12, da Regional Pirineus. E a gente tem uma equipe também multidisciplinar lá, com psicólogo, enfermeiro do trabalho, técnico de segurança, trabalhador também de Anápolis e da região, né? Que precisar desse apoio, ou uma vigilância de um acidente de trabalho, ou uma palestra na área de saúde do trabalhador também, nós nos colocamos à disposição. Coisa boa. Fernando, você é uma simpatia. Obrigado pelas informações. Transmite isso de forma muito clara. Isso é importante. Que bom. Espero que todos tenham gostado e entendido. Que a gente está falando de voz aqui. Eu sempre lembro, para quem não ocupou essa entrevista, essa é de número 233, se eu não perdi a conta. Pode acompanhar, claro, ao longo da grade de programação, durante a semana, no canal 14 da NET e também no nosso canal no YouTube. Tem não só a entrevista da Fernanda, mas todas as outras demais entrevistas, são mais de 4 anos no ar, sempre trazendo a boa informação. Nosso canal no YouTube é o programa Alto Astral no 14. Mais uma vez, obrigado, Fernanda. Obrigada. Obrigado a você, assinante aí. E semana que vem a gente está de volta. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Uni Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médicos Hospitalar, Egoservice, Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Fiberlink, Internet Fibra Ótica, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, América Enxovais e Decor, Isabela Queiroz, nutricionista, Clínica dos Curativos, Folhas, suplementos naturais, Droga Lúcia, economia a serviço da sua saúde e Opção Ótica. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.